Boa noite, capitalistas e capitalistas. Aqui é Mário Goulart e estamos mais uma vez, depois de longo e tenebroso inverno, literalmente inverno, né? Celebrando mais um Happy Hour do Analista. E hoje a gente vem com um Talisker aqui, um single malt. Olha aí que beleza. Vamos abrir para comemorar o final dessa semana. Sextou e a gente começa aqui tomando o nosso single malt para dar aquela alegrada no nosso começo de noite, quase 7 horas da noite, enquanto eu gravo aqui. Vamos colocar aquela gotinha de água para dar aquela aromatizada no single malt. E saúde. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui de forma descontraída do que de melhor e de pior aconteceu nessa semana. Uma semana bastante interessante. Eu vou começar mostrando o gráfico do Bovespa. Olha aí, esse é o gráfico aqui de um mês, mas a gente pode apontar aqui algumas coisas interessantes. Vamos lá. Temos uma resistência forte aqui nos 120 mil pontos, nessa faixa. Fechamos agora em cima do 120, mas o Bovespa ele vinha, pegando aqui um gráfico de um ano, ele vinha tentou algumas vezes aqui, no último mês de junho, ele vinha tentando, rompeu aqui no comecinho em quarta-feira, ele rompeu o 120, foi lá chegou a beijar os 123 mil pontos, mas aí a quinta-feira foi a tragédia. Quando eu falei aqui para vocês, pessoal que me acompanha no Expresso, vocês viram eu todo otimista aí na quinta-feira, falando que não, agora vai, que beleza, o ambiente externo estava bom, o ambiente interno estava bom, rompeu, chegou a 123 e depois voltou e agora fechamos aí hoje em uma ligeira alta na sexta-feira, mas ainda dentro dessa faixa dos 120 mil pontos, fechamos aí um pouquinho acima, quase cravado nos 120 mil pontos. Então foi para 120.187 pontos o Bovespa fechando. Numa semana que foi assim interessante, porque teve alguns fatos positivos. Você teve aí o IPCA 15 confirmando deflação, o mercado ficando animado. Tivemos a agência Fitch melhorando o rating de risco do Brasil. Isso aí era para ter sido comemorado. A quinta-feira era para começar bem, só que aí a quinta-feira começou a azedar tudo. Fatores internos e externos. Vamos primeiro para os externos. Eu vou até colocar aqui o gráfico do Dow Jones para a gente entender um pouco o que aconteceu. A economia americana, ela está aquecida. E na quinta-feira, olha só, Dow Jones aqui em um mês, você vê que ele só vem subindo, né? Só alegria, só alegria, sobe. Faz um mês que ele sobe praticamente ininterrupto, sem parar, né? Nos últimos dias, na quinta-feira de manhã, foi publicado Perdão, eu acho que eu não mostrei o gráfico para vocês. O Dow Jones está aqui, ele vem subindo há um mês, né? E foi publicado na quinta-feira o PIB dos Estados Unidos do último trimestre. E se esperava aí um aumento da ordem de 1,8%. Veio 2,4%, muito maior do que era imaginado, um número muito mais expressivo. E isso desandou um pouco aquela expectativa que depois da reunião do Fed, da decisão do Fed de aumentar 25 pontos base, na quarta-feira o Jerome Powell deu aquela mensagem de que talvez estivesse chegando no fim do ciclo de altas de juros e tudo mais, e vem esse número de economia superaquecida nos Estados Unidos. O que acontece? As expectativas pioraram. Para completar, por conta desse aquecimento da economia, decidiu-se cumprir aí um aumento do capital requerido dos bancos americanos, que vinha sendo previsto. Isso é parte integrante da conversa desde o Acordo de Basileia III, que veio responder à crise de 2008, a crise do subprime. Existiam algumas metas de coisas que deveriam ser cumpridas no decorrer do Acordo de Basileia. Só que elas foram sendo postergadas, porque teve problemas na Europa nesse período. Depois nós tivemos aí uma série de incertezas na economia americana.
e depois teve a crise da pandemia. Então esse negócio foi sendo empurrado e depois a preocupação com a volta da pandemia, inflação, todas essas questões empurraram esse assunto para agora. E o Fed e a Comissão de Controle de Moeda nos Estados Unidos levantaram na quinta-feira que isso teria que ser avaliado, teria que ser discutido e colocado em prática. Então isso derrubou as ações dos bancos por lá, né? Então você teve aí, agora acho que faz mais sentido mostrar o gráfico, você teve essa queda aqui que eu estou apontando, né? Uma queda grande no Dow Jones que interrompeu aí o que seria a maior série histórica de ganhos diários praticamente da história, contando aí inclusive século XX. Parece que desde 1897 não tinha uma série de 14 pregões seguidos em alta, né? Então foi um negócio assim que surpreendeu um pouco o pessoal. Vamos lá, de novo eu não coloquei. Pronto, agora nós temos o gráfico aqui. Você tem 13 pregões seguidos, e aí, quando seria o 14º, você teve aqui essa ruptura das altas. Hoje voltou a fechar em alta, tá? Uma alta mais moderada, mas você tem aí uma alta acumulada de 4%, também não é aquela coisa gigantesca, é 4% no mês no Dow Jones, não é aquele número tão expressivo, mas é interessante. Isso aí foi um dos fatores internos ou externos que complicou a situação na quinta-feira. E aí você teve os fatores externos, os fatores internos. A Petrobras, que vinha muito bem, obrigada, puxada aí por os números muito bons de petróleo. Eu vou botar esse mês aqui do petróleo, vou colocar no gráfico. Agora eu não vou errar o gráfico, agora eu vou aqui pilotar o Bloomberg direitinho e colocar para vocês o gráfico de petróleo esse mês. Olha, subiu mais hoje. Olha o que acontece no petróleo nesse mês de julho. Que coisa forte, né? Desde a última pegada ali perto dos 72, aqui ele já está cobrindo 74, mas ele tem uma subida de 13,1%. Olha só, subiu mais de novo, 84,75. A Petrobras também foi acompanhando essa movimentação. Vamos por aqui Petri 4. Deixa eu ver se agora dessa vez eu estou mostrando o gráfico direitinho para vocês. Sim, a Petrobras também foi seguindo mais ou menos essa subida, né? Teve uma valorização, só que chegou na quinta-feira, vieram alguns elementos ruins para a conversa da Petrobras. Um deles foi justamente ventilou-se que politicamente iria haver troca de diretorias na Petrobras. A outra foi que o relatório de produção também não foi muito bonito. E para completar a desgraça, hoje ia ter aquela reunião para discutir uma nova política de dividendos, e ainda ventilaram que havia problemas sérios no programa, na paridade de preços, ou seja, o preço que a Petrobras está pagando por sua matéria-prima e oferecendo para a refinaria. Resultado é que a Petrobras caiu 5% na quinta-feira, arrastou a Bolsa Brasileira junto. Depois nós tivemos Vale, que começou a semana animada. A Vale começou feliz, olha aí, ela teve uma semana bonita. Deixa eu colocar aqui o gráfico da Vale. Agora sim, olha só a performance dela nessa semana, principalmente aí na segunda, terça-feira, segunda e terça ela subiu bem, porque houve uma reunião do Politburo chinês que decidiu ampliar aí os estímulos para a economia chinesa. E então ela teve essa subida forte, um otimismo. O minério de ferro subiu forte. Deixa eu ver se eu acho aqui um gráfico de minério de ferro em Dalian. Eu acho que é Iron Ore IOE3, se não me engano. Contrato ativo de minério de ferro, vamos lá. Contratos ativos de minério de ferro, ele subiu bastante também nos últimos dias, mas também voltou. Como subiu, voltou, e isso acabou afetando a nossa amiga Vale do Rio Doce, que apanhou bastante. Então a quinta-feira foi um dia onde os bancos tiveram problemas, a Vale teve problemas,
A Petrobras teve problemas em seus preços. Ainda se ventilou que o Guido Mantega, né, um dos responsáveis pelo desastre econômico da Dilma, estava sendo cotado para presidir a Vale. Imagina a alegria de quem tem a ação da Vale e você colocar o Guido Mantega, antigo ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, uma figura, né, inclassificável, cara, ele ser colocado para presidir a Vale, a alegria que você vai ter. E existe precedente, porque foi usado aí no governo do Luiz Inácio, ou na transição, eu não lembro exatamente quando foi, mas o governo federal deu um jeito de usar o seu peso, o peso dos fundos de pensão, o peso das suas golden shares na Vale, para substituir o Roger Agnelli pelo Murilo Ferreira. Então, existe, não é que é assim um temor infundado, não, é uma realidade, existe um precedente real, isso já aconteceu antes, então isso assustou. Mas o pior elemento da semana, e até tem comentário meu no Estadão, eu fui ontem chamado a dar minha opinião sobre isso, foi a colocação do rei dos analistas econômicos, Márcio Postman, quadro histórico aí da Escola de Economia da Unicamp. O Márcio Postman foi convidado e será o próximo presidente do IBGE. Então, ele tem um vasto currículo de abobrinhas servidas aí. Ele é endossado por ninguém menos que a famosa amante Gleisi Hoffmann, agora não pode mais chamar de amante, mas a namorada do Lindenberg Farias, aquele moleque que era presidente da Uni na época dos caras pintadas e que se criou aí como político depois de sua experiência como líder estudantil, mas ele tem o apoio de ninguém menos que Gleisi Hoffmann, a mitológica, né, Gleisi Hoffmann, apoiando aí o Márcio Postman. Márcio Postman, ele tem uma história divertida, né, ele é professor da Unicamp, o que já fala por si, aquele lugar bacana, com ideias econômicas modernas, que pariu gente como Maria da Conceição Tavares, o Carlos Lessa, que foi presidente do BNDES, aquela turma folclórica que acredita naquelas bobagens de planejamento central, essa turma. Bom, Márcio Postman, ele foi presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no governo Dilma. E lá ele ficou conhecido por, pesquisas que não me favorecerem ideologicamente serão devidamente varridas para debaixo do tapete. E o temor é que o Brasil vire, de certa forma, ele repita esse modus operandi de ficar parecido com a Argentina, onde não existe dado confiável de inflação, porque politicamente não é interessante, então o equivalente argentino que mediria inflação, não dá uma informação confiável, e o temor seria que o IBGE também passasse a não dar informações confiáveis. Adicionando insulto à injúria, né, temos aí a Simone Tebet, né, grande candidata que teria sido a terceira, a viúva porcina, né, a terceira via que seria, mas nunca foi, que empenhou inclusive seu prestígio pessoal, e ela própria diz que nem os vizinhos do prédio dela cumprimentam mais depois que ela emprestou seu prestígio ao Luiz Inácio, e que muita gente dizia que ela seria assim, um elemento moderador no governo, para não deixar fazer besteira e tudo mais. Mas ela, em vez porque o IBGE fica condicionado ao planejamento, né? E ele é uma ferramenta de planejamento do governo, ela achou tudo bem. Dizem que privadamente ela não gostou do que foi feito, mas aceitou a humilhação, levou a paulada e saiu desse episódio assim profundamente desautorizada, humilhada e com aquela sensação de, me tornei mais um cordeirinho do Luiz Inácio. Então foi uma semana bastante interessante. Tivemos aí nas empresas de tecnologia, tivemos vários resultados, né? Aqui no Brasil a gente teve Intelbras, Gol, Vale, Energias do Brasil, Ipera, Usiminas. Acho que destaque aí para a Vale, que caiu mais
com a divulgação dos seus resultados, não foram tão bons quanto esperado, mas teve outros fatores na Vale. Intelbras hoje também caiu bastante. Tivemos a Gol teve um negócio bem paradoxal aí na quinta-feira, onde ela começou subindo, porque o pessoal, não, puxa, ela reverteu um prejuízo forte, mas depois virou a mão. Uma coisa que impacta a Gol é o preço do petróleo, é vital, é fatal para a Gol. Nos Estados Unidos tivemos várias empresas de tecnologia, tivemos Intel, tivemos Meta, tivemos Google, tivemos Microsoft. Intel, Meta, Google, Microsoft foram bem. Eu vou colocar aqui o balanço dos balanços, né? Já estamos nos excedendo aqui dos 15 minutos, eu não queria ficar tanto tempo falando, mas a gente vai colocar aqui um pouquinho dos últimos balanços e teve algumas. Você vê que a maioria é verdinho aqui, ou seja, tem mais surpresas positivas que negativas. Então você teve aí os grandes destaques que puxaram o Nasdaq para cima foram o Google, a Meta e a Intel. E o negativo foi a Microsoft, que apesar de ter dado uma surpresa positiva, veio com um guidance negativo. Tivemos também, quem mais? Eu acho que essas aí são as fundamentais, as que mexeram mais. A gente vai olhar aqui semana que vem o que tem na Bolsa Americana. O pico já foi das divulgações mas a gente vai ter aí semana que vem só a Nike. Puxa, agora realmente só a Nike. Depois tem um bloco aí. Não, peraí. Nike foi lá para trás, desculpa, falei uma besteira fenomenal aqui. Peraí, tivemos hoje Chevron, as petroleiras. Semana que vem tem Caterpillar, tem as farmacêuticas, Pfizer, Merck, tem Starbucks, tem a AMD, tem a PayPal, tem Qualcomm, tem Booking, tem Amgen, tem Apple. E aí no final da semana, né, no dia 3, temos aí na quinta-feira Apple e Amazon, que vão ser bem interessantes também. E assim termina o nosso happy hour do analista, já quase 17 minutos. Eu agradeço a paciência de quem me assistiu aí, peço perdão pelos erros com os gráficos e faço um brinde a vocês. Excelente noite, um ótimo fim de semana. E eu não tenho gravado o happy hour com muita frequência, estou sempre meio ocupado nesse horário, mas espero gravar em breve um novo happy hour do analista. Obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço.